Oi, crianças, vamos lá para a disciplina de História. Nós vamos dar início na unidade 7. Lá nas páginas 2 e 3 tem a abertura, trabalho e lazer no campo. Depois, lá na página 4, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho. E aqui, logo no início, traz uma discussão que diz assim, quando você pensa na palavra trabalho, o que vem à sua mente? Você já parou para pensar sobre os significados e a importância do trabalho para os seres humanos ao longo da história? Geralmente, associamos a ideia de trabalho à ideia de profissão. No entanto, são duas coisas diferentes. O trabalho é todo tipo de atividade que as pessoas realizam para produzir algo, para transformar a natureza e adaptar-se às condições do ambiente em que vivem, para sobreviver ou para tornar seu dia a dia melhor. Vamos grifar? Muitos tipos de trabalho já existiram ao longo da história. Podemos considerar que todas as técnicas que os seres humanos dominaram com o passar do tempo são fruto do trabalho, com a intenção de realizar atividades essenciais à própria sobrevivência. Os seres humanos desenvolveram pouco a pouco maneiras de tornar o seu trabalho mais ágil e eficaz. As relações estabelecidas entre aqueles que executam certas atividades e aqueles que usufruem de seus resultados também foram mudando com o passar do tempo. Meus amores, o livro traz, que na nossa sociedade já existiu diversas relações de trabalho e uma delas, que existiu foi a relação de trabalho escravo, certo? E aqui no livro tem uma imagem de pessoas realizando um tipo de trabalho e logo abaixo aqui tem uma legenda, uma fala, vocês podem grifar. Existem tipos diferentes de trabalho, tanto nas cidades quanto no campo, nas estradas e até mesmo nas áreas de florestas. Esses tipos de trabalho geram diversos tipos de relação entre as pessoas. Na página 5, nós vamos ver a produção açucareira. Produção de açúcar antigamente. Um exemplo de como as relações de trabalho mudam ao longo da história é a produção açucareira, que foi uma importante atividade econômica nos primeiros anos do Brasil. Vamos entender como era esse sistema. No período em que os europeus fizeram as primeiras grandes viagens de navio pelos oceanos e chegaram à América, nosso continente, as leis em torno das atividades de trabalho eram diferentes. Existia, por exemplo, a mão de obra escrava, que consistia na venda de pessoas como se fossem mercadorias. Essas pessoas tinham que trabalhar sem receber para isso. Esse período marcou tanto a história do Brasil como a de alguns países da América e do continente africano. Vamos entender o porquê. Para aumentar seu lucro, os portugueses que tinham colônias nos continentes africano e americano capturavam pessoas que viviam na África e as levavam para serem vendidas em países da América, como o Brasil e também da Europa. Esse comércio de africanos escravizados foi muito lucrativo para os portugueses e forneceu mão de obra para diversas atividades nas colônias. No início da colonização no Brasil, a produção de açúcar era a atividade econômica que mais gerava lucro para Portugal. As pessoas em condição de escravidão eram o maior número de trabalhadores nesse tipo de atividade, que acontecia nas fazendas de cana-de-açúcar, principalmente no litoral do Nordeste, por causa das características ambientais que favoreciam a plantação e o cultivo dessa planta. As fazendas onde acontecia a produção açucareira eram chamadas de engenhos de açúcar e eram organizadas em casa grande, onde moravam os donos da fazenda, senzala, onde ficavam os escravos, plantação de cana-de-açúcar, chamada canavial, engenho, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar, e uma igreja ou uma capela, onde aconteciam as cerimônias religiosas. Existia um sistema de trabalho nas fazendas de engenho, por meio do qual a produção era organizada desde a plantação até o transporte do açúcar já finalizado para os portos, onde ele era enviado em navios
para ser vendido na Europa. Vamos grifar? E na página 6, crianças, nós podemos ver uma imagem que retrata o dia a dia em um engenho de açúcar. E depois tem o jogo rápido, que diz assim: observe a imagem e compare a realidade retratada nela com o que você sabe sobre a produção de açúcar dos tempos atuais. O que você acha que mudou? Então, a primeira coisa que nós podemos falar é sobre as relações de trabalho. Hoje, existe relações de trabalho, com a mão de obra escrava? Isso é legal? Não, O que nós podemos dizer que isso é proibido, é ilegal, A lei não permite, a escravidão, relações dessa forma. Também, meus amores, o trabalho, ele era feito todo manualmente. E hoje tem várias tecnologias, existe maquinário e tudo mais. Então, nós podemos também incluir esse avanço na produção do açúcar. Na página 7, nós vamos ver um pouquinho sobre a produção de açúcar hoje. Os antigos engenhos de açúcar compõem a memória de nosso povo e contam parte da história do Brasil. Mas o modo como eles funcionavam não existe mais. Além de a mão de obra escrava ser totalmente ilegal nos dias de hoje, muitas coisas mudaram no dia a dia da produção açucareira, graças aos avanços tecnológicos. Em vez dos engenhos, hoje nós temos as usinas de açúcar, que contam com aparelhos, máquinas e outros aparatos tecnológicos para a produção do açúcar. Vamos grifar? Essas usinas trabalham muitas pessoas que realizam tarefas que vão da plantação da cana-de-açúcar até seu refino. Em algumas delas também é produzido o etanol, um álcool que serve como combustível para carros e como fonte de energia alternativa ao petróleo. O etanol também é extraído da cana-de-açúcar. Alguns dos engenhos históricos foram preservados e hoje em dia estão abertos para visitação. Esses locais fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro. E, ao visitá-los, podemos saber um pouco mais sobre como era a sociedade antigamente. Então, aqui nós temos um exemplo de como é uma usina de açúcar hoje e aqui como era um engenho antigamente. Para finalizar, tem o jogo rápido. Em sua opinião, por que é importante preservar construções antigas como os engenhos de açúcar? Turma, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!